Nome do livro: O Sétimo Selo, O Silêncio dos Céus. Autor: Irmão Vigílio. Psicografado pelo médium Antônio Demarque. 7. As Trevas em Ação. No dia seguinte, irmão Heleno e eu, sob a orientação do instrutor Ulisses, nos encontrávamos na crosta terrestre para acompanhar de perto o modus operandi, método de trabalho dos emissários de Érebo e Polifemo. O momento não podia ser mais oportuno para a Legião das Trevas. Era semana de carnaval e a onda vibratória negativa que envolvia as grandes metrópoles, onde as festividades tradicionais fervilhavam, tornava-se quase asfixiante. Nos meios televisivos, as chamadas da folia eram insinuantes, constantes e provocativas. Programas destinados a transmitir desfiles destacavam a nudez artística com naturalidade, onde o sapato nos pés e as plumas no alto da cabeça eram as indumentárias mais recatadas. Nos clubes, a folia corria solta, em meio aos apelos sensuais provocantes, predominando sempre a nudez feminina. Em algumas capitais, onde a tradição do carnaval de rua vem de longa data, veículos dotados de som estridente, animados por artistas enebriados pelo prazer, cantavam sentindo-se talvez como semideuses no alto do Olimpo, enquanto embaixo, embalados pelo som hipnótico, jovens, homens e mulheres se entregavam ao prazer da sensualidade promíscua, onde dizia-se no dito popular: ninguém é de ninguém e tudo é permitido. O instrutor Ulisses nos orientou para que pudéssemos observar atentamente as atitudes do ser humano diante da influência das ondas magnéticas negativas e perturbadoras, tanto no aspecto dos encarnados quanto do lado espiritual. Dessa forma, nos movimentamos em direção à multidão que sacolejava e gritava, aparentemente em estado de completa euforia. Observei que a maioria era composta por jovens que pareciam hipnotizados pelo prazer, seguindo os carros de som, os famosos trios elétricos de sua preferência. No alto dos carros, grupos musicais, secundados por jovens nuas, com os corpos cobertos por pinturas, animavam a multidão, que acompanhava o som estridente com gritos eufóricos, quase ensurdecedor, dos alto-falantes. Entre os encarnados que se entregavam ao prazer da folia, era fácil identificar outra multidão de espíritos que se aproveitavam da invigilância e das vibrações libidinosas que se assemelhavam aos instintos mais primitivos da sexualidade animal para envolver os encarnados distraídos em uma obsessão extremamente perigosa. Os sentimentos do desejo promíscuo eram avassaladores e transpiravam dos corpos suados, regados a cerveja, energéticos e outras drogas ainda mais pesadas. Podia-se ver que mesmo os mais tímidos e recatados, quando se uniam à multidão, imediatamente eram envolvidos na sintonia sensual e agressiva que vibrava no ambiente de forma irresistível, arrastando as criaturas que se liberavam quase imediatamente de qualquer resquício de pudor, abrindo totalmente a guarda e deixando fluir as sensações da libido. No carnaval, veste-se a fantasia, esquece-se dos problemas do dia a dia, entrega-se à paixão, porque tudo é diversão, tudo é permitido, dizem os foliões. A sensualidade transpirava no ar, e a equipe de Érebo e Polifemo atuava de forma envolvente e eficaz. Percebia-se que, enredadas naquele nível de vibração, as resistências eram facilmente vencidas e as criaturas perdiam completamente a condição do raciocínio lógico. Naquele estado de emoção, não percebiam que compartilhavam os mesmos desejos com seus companheiros espirituais, que os envolviam, inebriados pelas energias que sugavam de seus medianeiros invigilantes. Podia-se observar que tudo era pretexto para as experiências do instinto, de forma desregrada, sem sentimento ou complexo de culpa. Sob a orientação do instrutor Ulisses, irmão Heleno e eu,
Nos elevamos a determinada altitude, onde pudemos verificar que a onda vibratória escura da sensualidade se estendia de forma intensa por toda a região onde se desenrolavam as festividades do carnaval. Ganhava espaço, avançando insinuante por toda a cidade. O instrutor acompanhava atentamente minhas anotações e as anotações do irmão Heleno, que também estava impressionado diante do quadro presenciado. Instrutor, questionou Heleno, em nosso campo de visão é fácil identificar a atuação direta dos espíritos mal intencionados. Por que o encarnado tem dificuldade de identificar essa atuação? Não percebem que entram em um campo perigoso e extremamente perturbador? Disseste bem, Heleno. Em nosso campo de visão, é fácil identificar esse envolvimento, porque não estamos na mesma sintonia vibratória do ambiente, e por essa razão, temos completa isenção e equilíbrio para observar e avaliar a atuação das forças das trevas em nossos irmãos encarnados que se divertem. E não poderia ser de forma diferente, porque se estivéssemos na mesma faixa vibratória, também estaríamos completamente envolvidos e não teríamos a mínima noção do que acontece ao nosso redor em nosso campo mental e espiritual. Nosso campo vibratório é mais sutil e elevado do que o de nossos irmãos que se divertem em uma festa e aguardam com ansiedade no decorrer do ano por pessoas de todas as partes do país, inclusive do exterior, e que encontram nessas festividades o álibi perfeito que justifica qualquer atitude que seja, porque tudo é permitido, tudo é liberado no campo das sensações. Mesmo após o término da folia, quando cada um retorna para seu domicílio de origem, as pessoas continuam alimentando esse estado por tempo indeterminado, por meio dos pensamentos, as sensações vividas, agasalhando, oferecendo campo mental e dando guarida à atuação de nossos irmãos que têm por objetivo bem definidos pelas legiões das trevas. Aquele que está na matéria e vibra nessa sintonia negativa não tem percepção crítica porque, na verdade, seus próprios pensamentos e desejos se confundem com a dos obsessores que os envolvem. A própria ciência nos diz que o ímã que atrai o ferro não atrai a luz. E todos esses acontecimentos, sabemos, ocorrem exatamente nesse período de transição. Como pudemos observar, tornam-se alvos fáceis porque oferecem campo mental propício para a atuação das perigosas forças das sombras. Mas, como nos alertou Jesus, não vos assusteis, porque é apenas o princípio das dores, pois o dia ou a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Por isso, estai de aviso e vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Nota de rodapé, Marcos capítulo 13, versículo 32. Fim da nota de rodapé. Entretanto, quem está atento e vigilante, como recomendou Jesus, percebe os sinais característicos dos tempos chegados. Por essa razão, nunca é demais recomendar e alertar que temos que perseverar em Cristo, testemunhando a todo instante, porque as forças do mal campeiam por toda parte, arrastando almas distraídas que ainda não acordaram para a gravidade do momento. Há um esforço louvável das religiões bem-intencionadas, principalmente de nossos irmãos evangélicos, na pregação da palavra, porque, neste momento, o que a humanidade mais necessita é da presença de Jesus no coração. Ao Espiritismo cabe uma grande parcela de responsabilidade. A divulgação dos alertas e os fundamentos da fé raciocinada representam ferramentas preciosas para levar o conhecimento da palavra que liberta o ser humano do cipoal envolvente e traiçoeiro das trevas. Entretanto, observamos que, lamentavelmente, grande parte da humanidade faz ouvidos surdos, ignorando a gravidade do momento. Caminhando sem direção, a sociedade se prende a preceitos de moral estranha que ganham vulto e espaço na mídia. Nota de rodapé.
O instrutor refere-se à inversão de valores, tão comum nos dias atuais. Valores morais de respeito, educação e sexo tornam-se motivo de pilhérias e patrulhamentos absurdos, com ocorrências que se tornam públicas, de artistas conhecidos que passaram por situações de constrangimentos quando declararam sua condição de preservação sexual. Fim da nota de rodapé. Valorizam os falsos heróis, vangloriam os espertos que levam vantagem em tudo, justificam-se em práticas duvidosas do prazer sexual e da promiscuidade. O avanço assustador, as drogas, o excesso de liberalidade e a moral fraca correm soltos, para deleite das forças do mal, que envolvem e arrastam multidões de criaturas, sérias candidatas ao degredo espiritual para um mundo primitivo, porque vibram na mesma sintonia planetária deste globo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo na prática das imundícies, o justo justifique-se ainda, e o santo santifique-se ainda. Nota de rodapé. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Fim da nota de rodapé. Assistimos à humanidade vivendo os conflitos e tribulações já previstos para a grande transição planetária. Como pudemos observar, as forças negativas que agem no planeta encontram farta sintonia na criatura humana invigilante, de forma que o aumento desses acontecimentos ocorrem de forma avassaladora. Diante dos quadros presenciados, observei, de nossa parte, o que poderíamos fazer para evitar que nossos irmãos encarnados caiam nas armadilhas das trevas? O que estamos fazendo, Virgílio? Observando atentamente e relatando com fidelidade a gravidade da situação aos nossos irmãos que se encontram na esfera física. O que observamos neste palco carnavalesco assemelha-se a um furacão forte e envolvente, e quem está no olho do furacão não consegue sequer identificar e separar os próprios pensamentos e desejos dos espíritos que o envolvem no turbilhão dos prazeres dos sentidos. E quanto a esses irmãos que participam e se comprazem nessa situação, ainda há tempo para que possam se regenerar? Questionou o irmão Heleno. Ainda há tempo para muita coisa, respondeu o instrutor, mas depende única e exclusivamente dos próprios interessados na mudança da sua postura moral. Aí então é que começa o grande problema, pois aqueles que se encontram envolvidos na sintonia vibratória negativa continuarão sob o jugo das trevas e dificilmente conseguirão sair ilesos das armadilhas. Envolvidos pelo mal, irão zombar, rir e fazer piadas ao ouvirem os alertas, considerando que somos exagerados, ultrapassados, caretas, beatos e carolas. A luta é titânica, mas Cristo nos fortalece. Entretanto, o tempo corre a favor de Érebo, porque a onda avassaladora das energias negativas se alastra com vigor e velocidade surpreendentes, encontrando sintonia e arrastando mentes invigilantes. Por essa razão, Jesus nos alertou que o dia e a hora apenas o Pai sabe, mas que aqueles dias seriam de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Nota de rodapé, Marcos, capítulo 13, versículos 19 e 20. Fim da nota de rodapé. Isso quer dizer que, infelizmente, para alguns o tempo já se esgotou e não terão mais oportunidade redentora em nossa esfera, pois não oferecem a mínima condição e por essa razão já se processa no plano espiritual a seleção do joio e do trigo. Todavia, para todos aqueles a quem houver alguma chance, por mais remota que seja, ainda há esperança, pois em última instância a própria criatura definirá sua postura e posição, se à esquerda do Cristo, ao lado do lobo e das ovelhas, ou à sua direita juntamente com o divino Cordeiro.
Tudo isso é muito preocupante, argumentou o irmão Heleno. O que mais poderia nos dizer a respeito desse momento de transição que a humanidade vive? O instrutor ficou silencioso por alguns instantes, pensativo. Em seguida, trouxe-nos palavras que continham preciosos argumentos. João Evangelista, em sua visão apocalíptica, nos oferece um relato impressionante, pintando com cores fortes os acontecimentos que a humanidade atravessaria nesta grande transição ou fim dos tempos. Entretanto, é o próprio Jesus quem nos alerta a respeito dos momentos que estamos vivendo, chamando nossa atenção nesta passagem. Haverá falsos risos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede o que vô-lo tenho pedido. Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim haverá de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a grande tribulação, o sol escurecerá, a luz não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo com toda a sua majestade e glória. Nota de rodapé. Mateus, capítulo 24, versículo 24, 27, 29 e 30. Fim da nota de rodapé. Se o apóstolo, por meio do Apocalipse, nos transmite com cores vivas a impressão das cenas vistas no período da grande transição, Cristo nos dá a dimensão exata dos acontecimentos que vivemos em escala planetária, tanto na dimensão material quanto na espiritual. Temos assistido a grandes tribulações geológicas com terremotos destruidores, maremotos devastadores como jamais vistos, chuvas e enchentes torrenciais, furacões arrasadores, desastres naturais, deslizamentos, o envenenamento da atmosfera pela ação desvairada do ser humano, a poluição desmedida dos rios, a devastação das florestas e o desenvolvimento das armas de destruição em massa que colocam em risco a própria sobrevivência do ser humano no planeta. Ouvimos falar de guerras e rumores de guerra, a violência em nível global, levantando nação contra nação, povo contra povo, irmão contra irmão, pais que matam filhos e filhos que assassinam os próprios pais e a completa inversão dos valores morais. Os sinais têm sido muito claros e as hostes mais elevadas da espiritualidade têm nos alertado para o fato de que estamos, neste momento, vivenciando plenamente o período da grande transição planetária. Entretanto, o próprio Mestre nos alerta mais uma vez dizendo: aprendei, pois, a parábola da figueira seca. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que o final está próximo às portas. Nota de rodapé. Marcos, capítulo 13, versículos 28 a 29. Fim da nota de rodapé. Heleno e eu ouvimos atentamente as palavras do instrutor, ficando em silêncio meditativo. Realmente, pensei comigo mesmo, vivenciamos um momento solene de extrema gravidade, mas, sem dúvida, ainda assistiremos a acontecimentos muito mais dolorosos para a humanidade, pois estamos simplesmente no princípio das dores. Olhando do alto, podíamos verificar que, da imensa névoa escura que envolvia a cidade, destacavam-se alguns pontos luminosos que se elevavam no espaço como pequenos oásis de claridade no meio da escuridão. Diante do nosso questionamento, o instrutor sorriu e convidou-nos para nos deslocarmos até 2 locais onde a emissão de luz se fazia mais intensa. Ao chegarmos no primeiro local, verificamos que era uma igreja evangélica. Adentramos o respeitoso templo,
naquele momento repleto de fiéis que entoavam cânticos e louvores ao Senhor, irradiando muita alegria com os acordes do piano que acompanhava o coral. Irmãos de nossa esfera, encarregados do culto de nossos irmãos evangélicos, ao identificarem nossa presença no ambiente, vieram nos receber com demonstração de alegria e satisfação, cumprimentando, com um longo e efusivo abraço, o instrutor Ulisses. Sejam bem-vindos ao nosso humilde templo, instrutor Ulisses, saudou-nos o irmão, que era o responsável espiritual por aquela instituição. Nós é que nos sentimos muito honrados em nome do Cristo por visitar sua casa. Irmão Manassés, respondeu o instrutor com respeitosa reverência. Magnífico trabalho fazem vocês aqui, pois elevar o nome do Senhor é sempre agradável aos olhos de Deus. Procuramos fazer o melhor, aproveitando a ferramenta que temos em mãos, instrutor Ulisses, replicou Manassés, com humildade. Reconhecemos que ainda falta muito em termos de raciocínio lógico, mas a fé que anima o coração de nossos irmãos é contagiante e representa o ponto de apoio mais precioso e sagrado que os sustém e os mantém firmes na sintonia vibratória de Jesus, na luta titânica contra as tentações do mal, diante da grande tribulação que vivemos. Não podemos exigir mais, pois cada qual se encontra em estágio evolutivo que lhe é próprio e, por essa razão, a alegria, as palmas, os cânticos e os louvores são instrumentos preciosos para o avivamento da fé cristã dos irmãos evangélicos que, dessa forma, contribuem para um mundo mais pacífico, apesar das imperfeições e falhas tão próprias do ser humano. Mas, o que mais lamentamos, nós que acompanhamos os trabalhos dos nossos irmãos evangélicos, são as restrições que ainda fazem aos nossos irmãos espíritas. Diante das palavras sinceras de irmão Manassés, o instrutor Ulisses abraçou-o com demonstração de profundo respeito. Meu querido irmão Manassés, se os encarnados pudessem ter uma pálida ideia de que nos planos superiores não existem questionamentos nem divisões religiosas, certamente abrandariam o fel da crítica infrutífera e respeitariam o credo religioso de quem quer que fosse. O que mais importa é se a fé que agasalha o coração do ser humano é sincera, e ainda mais que esta fé possa torná-lo uma criatura mais piedosa, mais humana, mais caridosa e mais cristã. Como você bem disse, cada um está em um estágio evolutivo que lhe é próprio, e a natureza não dá saltos, e isso temos que entender e respeitar principalmente os espíritas. Chegará o dia em que haverá apenas um rebanho e apenas um pastor, e todos se confraternizarão no sentimento do amor universal que tanto nos recomendou o Divino Mestre. Tudo isso é meritório e, por essa razão, nossa alegria em compartilhar com vocês este momento de oração e louvor ao Senhor, porque, enquanto lá fora a tormenta ruge, as forças do mal se agitam e o ser humano dança e ri, embalado por forças envolventes e perigosas, mas, aqui dentro, a luz resplandece e se eleva, trazendo a paz de Jesus, que acalma os corações dos fiéis que buscam no Cristo o refúgio para essas horas tormentosas. Observei que tanto o irmão Manassés quanto os demais companheiros ficaram visivelmente emocionados diante das palavras do instrutor Ulisses. Manassés estava com os olhos marejados de lágrimas e, num abraço afetuoso, retribuiu com carinho o incentivo recebido. O instrutor Ulisses prosseguiu: estamos em missão de estudo e acompanhamento da ação das trevas, e nosso Virgílio tem uma tarefa especial de anotar e relatar aos nossos irmãos encarnados as impressões colhidas neste momento de transição planetária, enquanto nosso irmão Heleno tem uma tarefa mais específica, a de acompanhar e orientar espiritualmente nossos irmãos que atuam no campo da política, inspirando-os e alertando-os para os graves problemas, as consequências e os encargos que ocasionarão para si mesmos diante dos equívocos cometidos, dos interesses mesquinhos e dos desvios morais e de comportamento. A equipe espiritual de Manassés nos abraçou longamente,
desejando-nos boa sorte com o cumprimento típico dos evangelhos. Paz de Jesus, irmãos. Comovidos com o carinho e o respeito daqueles irmãos tão valorosos, retribuímos o cumprimento. Que a paz de Jesus esteja também convosco, irmãos. Já no espaço, o instrutor concluiu: infelizmente, ainda existem, por parte de nossos irmãos evangélicos situados na esfera material, restrições em relação ao espiritismo, porque ainda se apegam à letra e não ao espírito, sem considerar as distorções ocorridas nas várias traduções sofridas pela Bíblia. Por essa razão, nossa palavra de bom ânimo aos irmãos espíritas que detêm o conhecimento da fé raciocinada e por esse motivo têm a obrigação de entender, compreender e tolerar as eventuais diferenças de nossos irmãos. Vemos que, na esfera espiritual, os responsáveis pela direção das instituições, que são sérias, já se despojaram desses entraves, pois alcançaram estágios evolutivos nos quais a visão se amplia e se alarga em novos horizontes de entendimento, mas pouco podem fazer em relação aos encarnados que situam seus pontos de vista em estreita faixa de fé, mas é essa mesma fé que os anima como sustentáculo e os mantém firmes, e isso não pode ser modificado repentinamente, sob o risco de, perdendo a fé, perderem também o referencial. Em seguida, dirigimos-nos a outra região não muito distante, cujo foco de irradiação era minúsculo, mas de uma luminosidade muito intensa e forte. Uma curiosidade me chamou a atenção, pois observei que aquele foco luminoso se estendia no espaço e se deslocava como se estivesse em movimento. Notei ainda que direcionava para o espaço raios luminosos, cujo brilho transitava em caprichosas tonalidades que tendiam ora para o amarelo, ora para o azul claro. Quando nos aproximamos, identificamos a origem daquele espetáculo que apenas em espírito podíamos ver. Estávamos diante do exercício do amor verdadeiro. A caridade é o amor em movimento, é o amor em ação. Na turbulenta noite em que a maioria se entregava à folia carnavalesca, existiam criaturas abnegadas que se dedicavam ao ato da caridade junto daqueles que passam pelas amarguras da miséria. Nem para a dor, nem para a fome ou para o sofrimento existe trégua, seja em época de carnaval ou em qualquer outra festividade. Na época do Natal, as criaturas, de um modo geral, se mobilizam em favor dos necessitados, mas, em outras épocas, poucos se lembram de que, embaixo de pontes e viadutos, nos refúgios ocultos, gemem e sofrem os infelizes a agonia da fome. Naquele horário da noite, apesar do calor típico da região, começava a soprar uma brisa suave como o prenúncio de uma madrugada fria, e um punhado de criaturas de boa vontade, que poderia perfeitamente estar no conforto de seu lar, gozando o merecido descanso ou usufruindo, como tantos outros, a oportunidade do lazer televisivo, encontrava-se na rua, levando pão material e espiritual aos trôpegos e maltrapilhos que se estendiam pelo chão como farrapos humanos. Era um pequeno grupo de samaritanos cujo núcleo era de pessoas conhecidas por suas atividades, movidas pelo amor e pela compaixão em prol do bem, sob a égide do Cristo. Embora o dirigente responsável daquele trabalho fosse um homem de meia-idade, a maioria dos integrantes eram jovens que se destacavam no trabalho pelo despreendimento, pelo respeito com que tratavam os irmãos caídos. Aproximamo-nos discretamente, saudando os companheiros de nossa esfera que davam suporte àquele trabalho tão meritório, e enquanto o instrutor Ulisses conversava com os amigos, Heleno e eu nos aproximamos do grupo de jovens que ofereciam o atendimento fraterno àqueles irmãos. Chamou-me a atenção uma jovem de rara beleza física, que correspondia à sua beleza espiritual, pois irradiava gracioso halo luminoso a partir do seu tórax, enquanto despertava cuidadosa e respeitosamente aqueles que se encontravam adormecidos.
Boa noite, meu irmão, dizia graciosamente. Alguns despertavam rapidamente, outros nem tanto, mas ela sempre insistia com carinho. Boa noite, meu irmão. Aceita um lanche ou um copo de leite quente? A reação dos necessitados era sempre de satisfação, demonstrando já conhecer aquele grupo assistencial. Boa noite, senhorita Paulina, que Deus os abençoe, respondiam com um sorriso, muitas vezes exibindo as falhas dentárias. Alguns pareciam embriagados, outros aos farrapos e sujos, de um modo geral mal cheirosos, mas aquilo não era empecilho para aquele pequeno grupo de trabalhadores que pareciam não se importar com as condições deprimentes de higiene. Sentavam-se ao lado deles enquanto conversavam. Olha só, Edinaldo, conversava ela com um dos mendigos. Você está alcoolizado novamente. Você nos prometera que iria se esforçar para parar de beber e bebeu outra vez? Embora o teor da conversa tivesse o aspecto de uma reprimenda, o tom de voz de Paulina era carinhoso e cuidadoso com aquele infeliz irmão de rua. Edinaldo abaixou a cabeça e 2 lágrimas desceram dos seus olhos. Posso ser sincero? Falou com voz pastosa. Eu sou muito fraco. Estou tentando de verdade, mas a bebida é mais forte do que eu. Não consigo. O que ocorria é que o vício criara uma dependência química não apenas em Edinaldo. Na verdade, aquele homem estava envolvido por infelizes irmãos desencarnados, também maltrapilhos do plano espiritual, em uma espécie de dependência recíproca entre encarnado e desencarnado. Enquanto falava, Paulina envolvia com seu amor tanto Edinaldo na esfera física, quanto aqueles infelizes irmãos que também se sentiam tocados pela radiação amorosa da vibração do grupo. A equipe espiritual que, naquele momento, apoiava os irmãos desencarnados, atenta às mudanças vibratórias, quando se oferecia a oportunidade mais propícia, envolvia os irmãos e os adormecia, para em seguida colocá-los em padiolas, para ao fim dos trabalhos serem levados aos postos de socorro mais próximos do local onde nos encontrávamos, esclarecera irmão Magno, que havia se aproximado ao verificar nosso interesse no desenrolar dos trabalhos. Paulina prosseguia com seu diálogo com aquele irmão infeliz e nós acompanhávamos de perto aquela conversa. Na verdade, um ato de caridade mais pura, em que se desce até o chão onde se encontram nossos irmãos caídos, para levantá-los de forma que não se sintam feridos nem humilhados diante de suas condições de miséria e sofrimento. Nós temos certeza de que vai conseguir, Edinaldo, mas você também precisa acreditar e se esforçar. Nunca deve perder a esperança nem a fé em Jesus. Quando vocês falam comigo, eu também acho que vou conseguir, mas no dia seguinte bate de novo a vontade de beber e quando dou por mim, já bebi e começa tudo outra vez. Você não pode desanimar de jeito nenhum. Você tem de orar e pedir forças a Jesus. Jesus. Sinto até vergonha de falar em Jesus, porque acho que um molambo miserável como eu não merece perdão. Acho que Jesus até já me esqueceu. Meu caso não tem mais jeito não, replicou desanimado. Ao mesmo tempo que a conversa se desenrolava, a equipe espiritual procurava envolver Edinaldo e seus companheiros em energias positivas. Observamos que, num primeiro instante, Edinaldo oferecia campo propício, sentindo-se mais animado, mas o grande problema estava em seus companheiros, que pareciam impermeáveis ao auxílio fraterno. Irmão Magno veio nos ajudar, trazendo-nos o esclarecimento propício. Uma análise mais apressada poderia indicar que as palavras de Paulina são em vão, pois Edinaldo sente-se animado momentaneamente para no dia seguinte voltar a se entregar ao vício e ao envolvimento dos irmãos que o acompanham. Na verdade, o que mais importa no trabalho desenvolvido pelo grupo de samaritanos não é simplesmente o pão material, o agasalho para o frio, o calçado e o cobertor, mas o carinho, o afeto, o respeito e a palavra de ânimo em nome de Jesus. Enquanto o irmão Magno nos esclarecia com seus preciosos apontamentos,
não pude deixar de observar o trabalho desenvolvido pelos demais jovens que se desdobravam no atendimento fraterno aos irmãos caídos. Notei que alguns se encontravam em profundo estado de embriaguez e não conseguiam despertar. Mesmo assim, não ficavam sem atendimento, pois os gestos de carinho e solidariedade eram comoventes. Uma jovem estendia cuidadosamente um cobertor, protegendo da intempérie o irmão caído, com carinho e cuidado para não causar-lhe nenhum incômodo, enquanto outro jovem levantava a cabeça estendida na calçada dura e fria para colocar-lhe embaixo um pano dobrado para que a cabeça daquele infeliz irmão pudesse ficar em repouso mais digno sobre um travesseiro improvisado. Muitas pessoas questionam a validade deste trabalho, continuou o irmão Magno em seu esclarecimento, e lamentamos que alguns ainda pensem assim, emitindo julgamentos mais apressados, alegando que são bêbados e pedintes vagabundos, e que o auxílio de meia dúzia de samaritanos abnegados seja inútil, porque não resolve os problemas dessas criaturas. A quem ainda julga dessa forma, poderemos dizer, como princípio, que existiu apenas um dentre nós que poderia julgar e condenar quem quer que fosse, porque ele tinha autoridade, sabedoria e isenção, mas exatamente ele jamais acusou, julgou ou condenou quem quer que fosse, mesmo sendo um espírito perfeito exilado na terra. Se Jesus não julgou nem condenou, quem somos nós para acusar e condenar? As humilhações sofridas, a frieza das madrugadas, a insensibilidade dos corações humanos, a dureza das calçadas que lhes servem de leito, o rigor das intempéries, fazem a criatura humana descer ao abismo mais profundo, e nesta situação, esses irmãos perdem o referencial da vida, esquecendo-se muitas vezes de que são filhos de Deus, nossos irmãos diante do Cristo, e por essa razão ninguém tem autoridade para julgamentos e condenações apressados, porque desconhecemos o que o futuro nos reserva nas experiências vindouras do Espírito em sua grande jornada evolutiva, seja neste planeta ou em outro de condições primitivas. Assim, como nos orientou o Divino Mestre, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em meu nome, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Nota de rodapé, Mateus, capítulo 10, versículo 42. Fim da nota de rodapé. Dessa forma, juntamente com o pão espiritual, esses irmãos procuram levar uma mensagem de ânimo, respeitando sempre a individualidade de cada um, sem questionamento ou julgamento, porque ainda se encontram em situação de rua, mas, sempre que possível, falando a palavra de bom ânimo em nome de Deus. Repito, nada é em vão. Tudo o que é feito com amor jamais se perderá, pois um dia a semente haverá de germinar e frutificar. A palavra de irmão Magno é comovente e esclarecedora. Esse trabalho é digno do maior respeito, pensei comigo mesmo. Irmão Magno concluiu seu argumento. Na verdade, irmãos, pregar o Evangelho é fácil, difícil é praticar. Pregar a palavra é meritório, entretanto, difícil é exemplificar e seguir as pegadas do Mestre. Fácil é ouvir e compreender o amai-vos uns aos outros. Difícil é perdoar nossos inimigos e desafetos. Ouvir o canto das sereias é fácil. Difícil é ouvir a voz do Cristo. Fácil é seguir pelas portas largas da vida. Difícil é botar as mãos na terra. Fácil é se entregar aos prazeres mundanos. Difícil é resistir às tentações. Fácil é se entregar ao enganoso mundo de César. Difícil é descer até o chão para levantar os caídos. Esses irmãos bem que poderiam simplesmente estar no conforto de seus lares ou se entregar à folia carnavalesca, mas não o fazem por opção,
porque já venceram os degraus intermediários da evolução e, no estágio em que se encontram, não mais se deixam seduzir pela fascinação dos prazeres transitórios da matéria. O instrutor Ulisses acompanhava a explanação de irmão Magno, cumprimentando com demonstração de carinho e respeito aquele irmão tão valoroso, responsável por um trabalho tão grandioso. É maravilhoso e ao mesmo tempo reconfortante verificar a presença de jovens neste trabalho, irmão Magno. Sempre me sinto muito feliz quando vejo a presença de jovens com atitudes de desprendimento nos afazeres da caridade, pois nos dá a alegria e a esperança de que nem tudo está perdido. Despedimo-nos comovidos de irmão Magno e de seu grupo, pois a caridade não podia esperar e os samaritanos seguiram em frente enquanto nos deslocávamos novamente para o espaço. E à distância, acompanhamos aquele foco luminoso multicolorido que se deslocava, deixando um rastro de luz por onde passava, abrindo espaço na densa escuridão da noite. O instrutor Ulisses concluiu com palavras oportunas para a compreensão de todos nós. Aqueles que se sintonizam nas vibrações negativas do mal adentram em uma atmosfera pesada e asfixiante. Todavia, apenas quem não está envolvido pode avaliar essa atmosfera, pois quem está na sintonia não percebe a quantidade de energia negativa que arrasta para si mesmo, porque vibra no mesmo diapasão, podendo apenas perceber que uma força poderosa, incontrolável e irresistível os carrega para os prazeres dos sentidos a que se entregam compulsivamente. Dessa maneira, tornam-se antenas vivas que irradiam ondas mentais que se estendem pelo espaço encontrando sintonia por meio de todos aqueles que se situam no mesmo diapasão vibratório, transformando-se em gigantesca onda negativa que se espalha em todos os sentidos. Provoca uma grande simbiose entre encarnados e desencarnados que cumprem com disciplina as determinações das hostes trevosas enquanto se divertem com a criatura humana desavisada. Mas o que gostaria de destacar é que, mesmo em meio às forças asfixiantes das trevas, aqueles que perseveram no bem emitem luz e, onde a luz brilha, as trevas batem em retirada. Observamos o foco luminoso proveniente dos templos e igrejas que, neste momento, estão em oração e cânticos de louvor a Deus. A luz se faz onde o nome do Cristo é exaltado com o coração e sentimento. Contudo, a luz se torna mais forte e colorida onde, além da exaltação do nome de Cristo, o amor também está em ação por meio da prática da caridade. O cântico enaltece, mas a caridade eleva. O louvor exalta, mas o amor sublima. Assim, o amor colocado em ação transforma-se na caridade que transforma e ilumina o ser humano em verdadeiros focos de luz que se elevam, transformando-se em verdadeira ponte entre o mundo das trevas e as luzes das esferas crísticas. As últimas palavras do instrutor ficaram registradas em nossos corações. Aguardem, a história continua.